Bom, eu acabei de ver a quarta temporada de Stranger Things, pelo menos o volume 1. E eu tenho algumas... Vou falar um pouquinho do que eu achei, mas principalmente eu vou focar nesse vídeo sobre sexualidade de personagem. Do Will, por exemplo, e por que é importante e por que não é. Enfim, sobre a série, tem gente que diz... A temporada, na verdade, tem gente que diz que foi arrastada. Eu não acho, achei que foi... O tempo foi muito bem trabalhado, guardou o suspense até o final e tal. Foi muito boa. Eu só tenho uma ressalva que, tipo, isso não é culpa dessa temporada ou dessa série específica. É uma convenção, parece que geral, que acontece bastante. Isso me incomoda num filme, numa série, que me faz não dar a nota máxima para aquela série, para aquela temporada, para aquele filme. São convenções que acontecem no roteiro que estão ali justamente para dar certo tal coisa. O que eu quero dizer? Vou exemplificar. O que eu não gostei nessa quarta temporada. Aliás, das duas últimas temporadas aconteceu isso, né? Pois é, o Hopper é capturado por russos. Já aí na terceira temporada me dá um mínimo, porque sempre são os russos. Sempre. Eu sei que a Rússia era o maior... Era, principalmente nos anos 80, o maior inimigo dos Estados Unidos. Eu sei. Só que sempre que a gente vê o inimigo dos Estados Unidos em um filme, uma série, um livro, sempre é a porra da Rússia. Por que sempre a Rússia, gente? Por que não coloca a Alemanha, o Japão, a Itália, qualquer outro país grande, assim, com poder bélico legal, não sei o que? Não, a Rússia, sempre a Rússia. Pô, enche, né? Toda hora a gente tá, tipo, tem um inimigo dos Estados Unidos que quer acabar com o mundo. Quem é? A Rússia. E... Enfim, é a Rússia. Só que aí o Hopper é capturado pelos russos. E convenientemente nós temos dois personagens na série que falam russo. A Robin e o Murray. Principalmente o Murray, que é quem ajuda a salvar o Hopper. Enfim, isso me incomoda porque todos os personagens da série sabem falar só inglês. Dois sabem falar o inglês e mais uma outra língua, que convenientemente é o russo e só o russo. Justamente para servir de ajuda para o Hopper. Isso é muito conveniente. Dá a entender que os roteiristas estavam escrevendo a série, aí eles chegaram na parte que o Hopper é capturado por russos, olharam e falaram: ele foi capturado, né? Como que a gente vai livrar ele? Tem que ter uma trama de salvamento. Como a gente vai fazer? Vamos colocar um personagem ou dois ali no comecinho que vai saber falar russo, e aí vai poder se juntar com a Joyce para viajar, decifrar mensagem. Então vamos colocar o Murray falando russo. Que conveniente. Tipo, só tem dois personagens, na série inteira, que sabem falar uma língua além do inglês. Os dois falam exatamente a mesma língua, que é o russo. Por que em série, em filme, enfim, qualquer coisa, por que um personagem, ele não tem uma característica que simplesmente tá ali pra dizer algo a mais do personagem, não pra influenciar na trama? Sei lá, por exemplo, a Robin fala japonês. Imagina, a Robin fala japonês. E simplesmente é isso, foda-se, a Robin fala japonês. E o fato dela falar japonês não interfere em nada na série, nem pro bem nem pro mal. Imagina, por que não existe isso, gente? Eu quero muito entender, muito entender as lógicas, por que as pessoas criam um roteiro assim, tipo, chegamos num ponto onde temos dificuldade, como vamos justificar essa dificuldade? Colocando uma coisa conveniente lá atrás. Enfim, então, é isso que me incomodou ultimamente em Stranger Things, é coisa conveniente pra dar certo. Enfim, e essa coisa do o inimigo dos Estados Unidos sempre é a Rússia, tipo... Sabe que mais contradição ainda? Tipo, se você falar, nos anos 80 a Rússia era o grande inimigo dos Estados Unidos, não sei o que. Pior ainda. Porque se você é um país, você ama muito seu país, você é patriota, você é capitalista, não sei o que. Aí tem outro país que é comunista, não sei o que, totalmente contrário de você, e você odeia esse país. Por que caralho você vai querer saber justamente a língua daquele país? Se eu odeio um país, eu não quero saber a língua desse país. Então, tipo, mas não, na série não. Na série tem dois personagens que sabem falar justamente a língua do maior inimigo do país deles, que é a Rússia. É muito conveniente. Mas enfim. Mas eu queria concentrar esse vídeo especificamente sobre aquele negócio do o Will é gay, o Will é o quê? Qual é a sexualidade do Will? Vamos lá. Eu acho que ele é gay, na minha opinião. Eu acho que ele tá afim do Mike, essa é a minha teoria. Por quê? Porque já foi falado que ele não gosta de garotas, ele se sente incomodado quando tem esse assunto, e principalmente nessa quarta temporada, lá no comecinho, quando a Eleven ficava de beijinho com o Mike, ficava abraçando o Mike, fazendo algum tipo de carinho, mostrava sempre
o Will incomodado. Sempre assim, tipo, sabe? Aquilo incomodava ele. Então, me dá a entender que ele gosta do Mike. Mas é só um achismo. A questão do vídeo não é um bolão, como já falaram, eu já vi na internet alguém falando. Ah não, isso aí as pessoas querem descobrir, isso aí é um bolão que as pessoas jogaram pra... Vamos ver quem vai acertar, se ele é gay, se ele é hétero, se ele é bi, Não é isso, esse vídeo não é pra isso. Pra mim ele é gay, se você acha que ele não é, o problema é seu, sua opinião, ok? A questão aqui é, por que a sexualidade de um personagem, seja ele qual for, ela, ele, o que for, é importante a gente saber, é relevante. No caso especificamente do Will, me é relevante, me interessa, porque a série tá querendo que você se interesse. Porque se a série não quisesse que você se interesse, ela não mostraria, como eu disse, o Will incomodado quando Eleven e o Mike se beijam, por exemplo. Não colocaria a frase, não sei se é no final da segunda ou da terceira, acho que é no final da segunda temporada, se não me engano, que o Mike fala, ele vira pro Will e fala, eu não tenho culpa que você não gosta de garotas. A série não colocaria essa frase se não fosse algo importante da gente saber. Então, no caso de Stranger Things, eu me interesso em saber por causa disso. Porque a série dá a entender coisas. Agora, se em nenhum momento a série tivesse colocado essas coisas pra gente, eu estaria cagando se o Will é gay, se ele não é, o que ele não é. Foda-se. Não me importa. Seria legal saber se isso não influenciasse na história principal. Seria também, mas... Eu tô falando no geral, tipo, séries, filmes, livros até, em geral, games. Em geral, não me interessa se o personagem ou qualquer um deles, principal ou não, é hétero, é gay, é bi, é o que for. Não me interessa. Não me interessa. Eu só me interesso em saber se aquilo for relevante pra história, se vai influenciar na trama principal de alguma forma, a gente tem que saber. Mas fora isso, não. Então a pergunta é, por que a gente se preocupa tanto com a sexualidade de um personagem? De qualquer tipo de... plataforma de entretenimento. Por exemplo, eu não joguei, mas o The Last of Us, ele tem aquela personagem que, enfim, deu aquele problemão lá, polêmica no problemão, que ela não é hétera, e causou polêmica, e não sei o que, deu no que deu. Ou sempre quando tem um personagem que é gay, é lésbica, né? Principalmente esses dois tipos, né? Parece que as pessoas esquecem bi, trans, né? Infelizmente. Sempre tem, só gay e lésbica, gay e lésbica. Por que quando tem esses personagens as pessoas se incomodam, as pessoas se interessam por saber? E uma coisa que me incomoda nesse universo de filmes e produções, séries que tem conteúdo LGBT, óbvio, que tem que existir até entrar na cabeça de todo mundo, isso vai demorar infelizmente, que homossexualidade ou qualquer tipo de sexualidade, qualquer tipo, é normal, é bem-vindo e tem que ser respeitado, acabou. Vai demorar muito para as pessoas aceitarem isso de boa, todo mundo. Por isso que a gente tem que sempre, em produções, em filme, em série, em livro, tá ali, ó. Tá ali jogando na cara da sociedade. Tipo, gente, tá tudo bem, é normal, sem problema nenhum. O meu problema não é existir isso, tem que existir, tem muito que existir. O meu problema é existir só dessa forma. Tipo, porque pelo menos eu sempre vi assim. Quando tem um casal gay, ou um personagem gay ou um personagem lésbica, o fato dele ser dela ser lésbica, dele ser gay, influencia na trama de alguma forma. Ou como forma de crítica, como um problema, um obstáculo, não sei o que eu entendo por que existe, tem que existir, eu estou falando que tem que existir, mas não só isso, não só dessa forma. Imagina se tivesse um livro, um filme, uma série, eu nunca vi isso, que o personagem, qualquer um, seja o principal ou não, vamos pegar, sei lá, um cara que é gay. Imagina que ele é gay, mas simplesmente ele é gay. Simplesmente. Ele é gay. Tipo, a série não quis colocar isso de cara pra você, simplesmente é uma característica do personagem. Ele, como o cabelo da fulana é loiro. É exatamente nesse mesmo nível. Existia um personagem que é gay, ou que é lésbica, mas simplesmente tá ali. Porque é. Como a gente olha casais héteros, a gente não fica tipo, nossa, héteros, hein? Não. Por que a gente não trata a homossexualidade algumas vezes na mesma normalidade da heterossexualidade? Eu sei que na vida real não é assim, infelizmente. Mas por que não ter também a minoria de filmes, claro, e de produções desse tipo? Por exemplo, um filme pode ser série, pode ser livro, pode ser game, foda-se. Só pra exemplificar. Um filme, ele tem um menininho que ele é
ele tem uma doença muito séria, tá em fase terminal, prestes a morrer, não tem mais quase salvação. Aí chega até aí, o homofóbico que tá assistindo, ele se importa com aquele menininho. Nossa, ele não quer que o menininho morra. Ele vai ficar arrasado se o menininho morrer no filme. Oh, meu Deus. E aí vem um médico no final do filme e salva o menininho. E é uma história escrota, só bolei aqui pra ilustrar. O homofóbico assistindo, ele vai sentir empatia pelo menino, que ele já sente, né, o filme inteiro, e muito pelo médico, porque, nossa, que legal esse personagem, esse médico salvou o menininho que eu queria. E o homofóbico vai gostar do médico. Agora imagina se revela que o médico é gay. E eu acho que isso é uma forma de dar um tapa na cara do homofóbico muito maior do que você colocar ali a homofobia direto ali na cara, entendeu? Tipo, simplesmente o médico é um gay, ele é gay e ele tem um namorado, ele tem um parceiro lá e é isso aí, simplesmente assim. Como que a gente sabe isso? Na cena final, sei lá, vamos bolar aqui. A família do menininho quer agradecer o médico por ter salvo a vida do menininho. Aí eles preparam um jantar receptivo, um jantar comemorativo, um jantar de agradecimento a esse médico. E aí, a cena final do filme é esse jantar, todo mundo rindo, se divertindo, e o médico tá ali do lado de um cara, tá assim abraçado, dá um beijinho, não sei o que, e tá todo mundo feliz. Ninguém falou que ele é gay, porque não precisa, só o visual dá pra entender. Então, tipo, você entendeu? Não jogou na cara que é gay, não falou, ai, ele é gay e tem um problema, não sei o que, porque ele tá sofrendo muito com os preconceitos. Não, simplesmente tá lá por ser. Que legal se tivesse isso. Eu sei que tem que ter mais produções que jogam na cara, já falei. Mas eu não vejo séries, filmes, livros onde tem essa característica e tem por ter. Que legal seria se tivesse por ter. Isso que me incomoda hoje em dia também. Sempre quando tem uma coisa de minoria, é pra dar na cara ali. Tem que, de novo, eu vou repetir, tem que existir sim. E muito mais do que esse tipo de filme que eu bolei agora. Eu só estou falando por que só existe isso. Só. E eu não vi até hoje na minha vida um filme, um livro, uma série, qualquer coisa, onde haja um personagem gay, lésbica, bi, qualquer coisa, e esse fator não seja relevante para a história, é simplesmente uma característica do personagem. Eu não vi até hoje. Estamos vendo, por exemplo, hoje o Stranger Things, que tem o Will. Aquilo tá sendo relevante para a história minimamente ou muito, não interessa, mas tá sendo. Que legal seria se, imagina, tem ali os meninos, né, o Mike, o Lucas, o Will, a Max, não sei o que. Cada um ali, um é hétero, ou a maioria é hétero. Até porque nos anos 80, né, você se revelar bi, gay, lésbica, se hoje ainda é difícil, imagina nos anos 80, né. Então vamos colocar, sei lá, Dustin e Mike, vamos colocar os três, todo do jeito que é. Dustin, Mike e Lucas héteros, como a gente viu que eles são. A Eleven e a Max também. E a Suzy héteras também, do jeito que a gente viu. Agora vamos colocar o Will gay, ou Will bi, ou Will assexual. Ele não se importa com garotas nem com garotos, ele não tá nem aí pra essas coisas. Mas simplesmente uma característica, tipo, já de cara assim, no primeiro episódio, tipo, não no primeiro que eles eram crianças, né, mas você entendeu. Nos momentos que eles estavam começando a entrar na adolescência e ter essas coisas, o Will simplesmente dá a entender que ele não quer nada, ou ele é gay, ele se apaixona por um menininho lá que não é relevante pra história, é simplesmente um crush dele ali, igual a Suzy é pro Dustin, e é isso aí. Mas não, é sempre colocado de forma tipo misteriosa e não sei o que. Eu até entendo em Stranger Things isso acontecer por causa do tempo que é trabalhado, que é os anos 80. A Robin é lésbica, mas ela se revelou muito mais fácil do que o Will tá demorando pra se revelar. Pode ser por questão da idade também, enfim, pode ser, tem várias questões. Eu tô dizendo assim, não é Stranger Things especificamente, é o todo. Ter isso nas produções audiovisuais ou num livro, mas não é só uma característica. É que nem você falar, você falar que o cara é gay, é a mesma coisa que você falar que, não, o cara tem olho azul. É exatamente nesse nível. Eu queria que as coisas igualassem nesse nível. Claro que só isso não basta, você tem que estar batendo lá na cara do homofóbico que tá assistindo. Por isso tem que existir produções onde isso é relevante, isso é tratado como um obstáculo pelo personagem. Claro que tem que existir, de novo tem que existir, mas não só isso. Só um adendo. Você deve estar pensando no Dumbledore, do Harry Potter, que ele é gay e esse fator não influenciou na história dos filmes e do livro.
vamos lembrar que o Dumbledore em nenhum momento nos livros, nem nos filmes de 1 a 8, é falado que é gay. O que foi dito foi que a J.K. Rowling revelou essa característica do personagem depois da obra concluída. Então, tipo, não tem como a gente tomar esse exemplo pro que eu falei. Porque se a gente analisar só os livros Harry Potter e os filmes, não é mencionado nada disso. Porque você poderia até falar, não, tem o Dumbledore. O Dumbledore é gay e isso daí é uma característica que simplesmente tá lá e não influenciou na trama. E você tá reclamando do quê? Não. Nos livros não tem isso escrito, nem nos filmes é falado. Então, pros livros e pros filmes, enquanto a gente, como obra única, o Dumbledore não é, a gente não sabe se é gay, se não é. Tudo bem, a J.K. Rowling revelou, mas depois, o que importa é o que a gente leu na hora. Então, tipo, aquilo não foi relevante pra história e nem é mencionado. Então, acho que não serve como exemplo. Bom, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Pra mim, o Will é gay, ele gosta do Mike, vai ter, acho que, um diálogo relativo a isso. Se eu cair da cadeira, do cavalo, não da cadeira, vou gostar também, porque vai me pegar de surpresa. Se ele for uma outra coisa que ninguém tá imaginando, sei lá, assexual, seria legal, né, trabalhar isso. Mas a questão, o foco desse vídeo não foi esse. Tipo, pra mim ele é isso. Se você acha outra coisa, o foco não é se ele é, se ele não é. O foco é por que a gente se importa com a sexualidade de um personagem, seja ele qual for. E por que isso às vezes incomoda a gente. Tem homofobia por trás? Tem. O que mais tem? Que personagens, outros personagens, não sendo só de Stranger Things, você já viu que esse negócio da sexualidade te incomodou? Que história você já viu de um livro? Que você descreva aí, tipo, que você viu que isso te incomodou. Ah, mostrou tal personagem sendo tal coisa e, pô, não tinha necessidade, não sei o que. Ou tinha, mas não dessa forma, não sei o que. O que vocês acham sobre isso? No caso de Stranger Things, tem que ter, porque a série mostrou que aquilo é relevante pra história. Mas normalmente eu tô cagando se o cara ou a mulher, ou seja lá quem for, é isso, aquilo ou acolá. Caguei. E na quarta temporada me incomodou esse convencionalismo dos russos, de falar russo, né? E no geral, né, em produções gerais, filmes e séries, esse negócio de quando tem uma minoria sexual, né, é colocada de cara assim pra machucar, pra incomodar, que tem que acontecer, é claro, mas só tem isso, gente, só tem isso. Eu queria que tivesse diversidade maior, tipo, simplesmente tá lá por tá. Enfim, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o seu like aí, por favor, que o canal tá só começando, então é bem importante. E falou!